Olá, amados. Estivemos por um período de ausência pelo fato de sermos acometidos pelo vírus da dengue e foi então necessário um espaço para que fizéssemos algum repouso. Mas retornamos para darmos continuidade, ainda que com atraso, mas estaremos prosseguindo nos estudos metódicos das nossas lições bíblicas. Mas antes queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e temos como presidente o pastor José Antônio de Castro. Temos nossas igrejas na Itália, em Portugal, na Espanha e na Suíça, em 25 cidades desses países. E aqui no Brasil, temos os seguintes endereços. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. O ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. O ponto de referência é o CRAS. Bem em frente ao CRAS, temos ali a nossa igreja, na principal entrada da cidade. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. No município de Quatis, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Ainda município de Quatis, o nosso novíssimo endereço, Rua Delfim Frois, número 55, Centro, em frente ao Recanto 21. Bem, queridos, queremos indicar-lhes a nossa nova edição, nosso novo livro, que tem por temática pneumatologia ou paracletologia, que são estudos que tratam da doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É um livro que serve de complementação para os estudos das nossas lições bíblicas deste trimestre. O nosso manual também, Ebenezer Dominical, tem por temática Espírito Santo, seus símbolos e seus dons. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ministério Missão Europa no Brasil. Hoje estaremos discorrendo sobre a lição número 8, lição que foi estudada no dia 25 de fevereiro do ano em curso.
a chuva como símbolo do Espírito Santo. O texto áureo encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Verdade aplicada. A chuva é um dos símbolos mais citados na Bíblia como uma das representações do Espírito Santo. E temos por objetivos específicos desta lição os seguintes: explicar os prejuízos da falta de chuva, compreender os segredos da lei da chuva e conhecer as diferentes manifestações da chuva como símbolo do Espírito Santo. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 45. Assim, encontramos os seguintes registros. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Como introdução, dissemos que a chuva é essencial para a preservação da vida sobre a terra. Lugares onde não chove transformam-se em desertos sem vida. A chuva compara-se ao Espírito Santo como elemento indispensável para a existência da vida espiritual. A chuva limpa a terra das impurezas, hidrata-a e umedece para permitir a germinação da semente. Os profetas falaram do Espírito Santo como chuvas torrenciais e como rios de água viva. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23, e ainda profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, e profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 12. O Espírito Santo é água que nos traz tempos de refrigério. O tema do tópico primeiro: ausência de chuva é sinal de provação.
A ausência de chuva ocasiona grandes sofrimentos para a população, pois a estiagem prolongada provoca sede, fome e morte dos seres vivos. Uma vida sem a presença do Espírito Santo é como a terra seca, pois a falta da chuva do Espírito traz morte espiritual para a alma. A mulher viúva de Serepta vivenciou uma catástrofe ocasionada pela falta de chuva. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 e 12. O subtópico 1.1 tem por título Falta de chuva aniquila os seres viventes. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não percamos todos os animais. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo número 5. A falta de chuva produz crise humanitária, criando catástrofes que atingem todos os setores da sociedade, ocasionando grandes sofrimentos para as populações. Situações emergenciais impactam diversos segmentos sociais, tais como a saúde e a economia como um todo. Em decorrência disso, milhares de mortes são causadas e os territórios afetados pela falta de água precisam de auxílios externos. Coisas semelhantemente sérias também se aplicam quando se trata de vida espiritual. O Espírito Santo é como água que produz vida abundante. Subtópico 1.2. Chuva é bênção de Deus. É promessa de Deus enviar chuva com abundância para o seu povo desde os tempos remotos. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Joel profetizou a descida do Espírito Santo como a chuva no dia abençoado do Pentecostes. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serúdia. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Subtópico 1.3. O segredo é seguir a lei da chuva. Deus estabeleceu uma lei que deveria ser observada criteriosamente pelo seu povo, atrelada à bênção da chuva. Guardar os mandamentos divinos no coração e se submeter
a autoridade de Deus é o caminho que leva à bem-aventurança. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 6 e versículo 12. Tópico 2.0. Falta de chuva gera poeira. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 24. A desobediência do povo de Deus é a causa da escassez de chuva. As nuvens tornam-se impenetráveis como o bronze, e o pó e a poeira aparecem no lugar da chuva. Subtópico 2.1. Quem faz cair a chuva? Segundo escreveu o salmista, ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. Salmo número 147, verso 8. É Deus quem prepara e envia chuva. Salomão escreveu que a sua bondade é como nuvens carregadas de gotículas de chuvas. No semblante iluminado do rei está a vida. E a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 15. O Deus que derrama a chuva sobre a terra deve ser temido e adorado por todos os seres viventes. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo número 24. Subtópico 2.2. Devemos pedir a chuva? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 1. O profeta Zacarias instruiu o povo a solicitar chuvas de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos têm promessas divinas
se as pedirem. Quando os céus se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança. Livro do 1 Reis, capítulo 8, versículos 35 e 36. É só pedir com fé que Deus manda a chuva dos céus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo número 3. Subtópico 2.3. Elias orou a Deus e Deus fez cair a chuva. É Deus quem atrai a umidade do solo, fala subir em forma de gotículas, carrega as nuvens e deixa a chuva cair sobre a terra. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que, do seu vapor, derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Livro de Jó, capítulo 36, versículos 26 a 28. O profeta Elias orou a Deus para que enviasse chuva e, enquanto orava, observou-se a formação da nuvem em formato da mão de um homem. Uma forte chuva caiu do céu. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Tópico número 3. Como Elias, devemos orar para cair a chuva. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17. Nós somos pessoas mortais e participantes da mesma natureza de Elias. O profeta orou a Deus para que enviasse chuva e Deus mandou-a cair sobre a terra. Como Elias, devemos orar para que caiam constantes chuvas. Porém, conscientes de que devemos manter uma vida consagrada diante do altar de Deus. E Elias tomou 12 pedras
conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 31 e 32. Subtópico 3.1. Chuva é sinal de ricas bênçãos do céu. Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 38. Quando Deus derrama os seus odres como a chuva do Espírito, os pedaços de terra aglutinadas e endurecidas apegam-se uns aos outros, transformando o pó e a poeira em uma massa compacta. Chuvas descem do céu e regam os montes. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Livro de Salmo, número 104, versos 13 e 14. Chuva é sinal de ricas bênçãos do céu e faz toda a diferença. Subtópico 3.2. A chuva prepara a terra para a cega. Os regos deixados na terra pelo arado tornam-se macios e a terra lavrada fica em condições de ser semeada para a cega. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Salmo número 65, versículos 9 e 10. Os torrões que antes estavam desgrudados uns dos outros não se apegariam se não fosse a chuva. E o título do subtópico 3.3: Com a chuva tudo cresce e floresce. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 14. A chuva faz desenvolver progressivamente a vida vegetal e a fauna. Através da chuva, tudo começa a crescer. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. Salmo número 147, verso 8. A chuva do Espírito está caindo sobre a igreja contemporânea e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 4. A chuva do Espírito cai e desperta os crentes da última hora. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada
como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Livro de Salmo, número 72, versos 6 e 7. Bem, queridos, a nossa conclusão. A chuva é retratada como bênção de Deus. Aonde ela chega, transmite alegria e esperança. Tal como a chuva, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes e preparou os corações. A terra foi preparada para a sementeira. Quando o Espírito de Deus é recepcionado e a palavra de Deus é aceita, produz-se muito fruto como garantia de uma safra abundante de alma para o reino de Deus. Esse é o resultado satisfatório da chuva do Espírito, que produz semeadura e colheita abundantes. A igreja transforma-se como fruto da sementeira, cujo lavrador é o próprio Deus. Assim disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículo 1. O Espírito Santo foi derramado como a chuva temporã no dia de Pentecoste. Como chuva serôdia, outras manifestações do Espírito são disseminadas sobre os crentes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. A chuva é o vapor d'água que condensa na atmosfera e se precipita em forma de gotas. Trata-se de uma das bênçãos de Deus, que Ele concede como benefício e dá como graça à natureza, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênçãos serão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. A água da vida é um símbolo do Espírito Santo que transmite vida e bênçãos para os sedentos do corpo, alma e espírito. Ebenezer Dominical é a nossa revista. Estamos nas lições finais. Este mês de março encerraremos este primeiro trimestre e estamos estudando sobre o Espírito Santo, os seus símbolos e os seus dons. E a próxima lição, lição número 9, nós falaremos da unção do Espírito Santo como o óleo. E temos, para que vocês possam complementar estes estudos, o nosso livro, Pneumatologia. São estudos sistemáticos da doutrina que trata da pessoa, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Pneumatologia. Adquire-o em qualquer uma de nossas igrejas, dos nossos endereços elencados aqui. São 160 páginas
de estudos complementares que irão muito contribuir para os estudos deste trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, aqui encerramos e prometemos estar de volta na próxima lição, se Deus disser que sim. Até lá e bons estudos.